E vence o Fluminense. Depois de uma partida quase impecável contra a Inter de Milão, o tricolor das Laranjeiras está nas quartas de final do Mundial de Clubes. Em um jogo que mudou completamente a sua forma de jogar, o seu esquema tático. O Renato Gaúcho praticamente espelhou a organização tática da Inter de Milão nesse esquema com 3 zagueiros, 2 laterais ou alas, essa trinca no meio-campo e 2 jogadores no setor ofensivo, claro, fazendo alterações, o John Arias passeando tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, o Nonato alguns passos à frente, ajudando não só na criação, mas nessa pressão em bloco médio que o Fluminense fez durante toda a partida. E mais uma partida impecável do Martinelli, do Bernal, que entrou para a equipe titular. O Thiago Silva, retornando à equipe, foi o zagueiro da sobra frente ao Freitas e ao Ignacio, e também foi muito bem. Os laterais, sem questionamentos. Samuel Xavier pelo lado direito muito bem. O René, que sempre muito questionado, fez mais uma grande partida, principalmente defensivamente hoje. E o Fábio, que dispensa comentários. Mais uma vez, salvou o Fluminense. Saiu na frente muito cedo, com o gol do Cano, aos 3 minutos, aproveitando ali um lance de disputa de bola, que o Fluminense vence na intensidade. John Arias cruza para a área, conta com a sorte, é claro, mas como eu sempre digo, a sorte é amiga de quem tem coragem. Encontra o Cano, abre o placar muito cedo e não recua, não vai para a retranca, não fica lá atrás só esperando a Inter de Milão. Fluminense, mesmo que na maioria do tempo sem a posse de bola, briga e tenta incomodar a Inter de Milão quando pode, quando encontra espaço. No próprio primeiro tempo, já poderia, quem sabe, estar vencendo por 2-0. Na segunda etapa, o Chivu, técnico dos italianos, faz algumas mudanças interessantes, inclusive até entra em campo Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, que traz uma dinâmica maior ao meio-campo, ao ataque também. O Di Marco sobe algumas casas dentro do campo, se torna quase um ponta esquerda, né? O lateral, ele que, na minha opinião, foi o melhor jogador da Inter de Milão na partida, e com esse volume, com alguns cruzamentos na área, a Inter de Milão consegue incomodar o Fluminense, chegando, inclusive, não só a exigir 2 ou 3 defesas do Fábio, mas também acertando a trave com o Lautaro Martinez, que se não fez uma grande partida no geral, conseguiu ali no fim do jogo, criar chances perigosas para os italianos. E foi exatamente nos acréscimos da segunda etapa que o Fluminense, depois de um lance que vem do lado direito, encontra o Hércules, algumas casas à frente no setor de intermediária, para finalizar de perna esquerda no canto contrário do Sommer e fechar o 2-0. Uma partida gigante, não só pela atuação individual e coletiva do Fluminense, mas pelo peso que tem. Empatou com o Borussia Dortmund, jogando muito melhor na primeira fase, e agora desbanca uma Inter de Milão que, apesar de ter perdido o técnico, de, quem sabe, estar ainda abalada psicologicamente pela derrota na final da Champions, é um grande time e isso é indiscutível. O Fluminense avança merecidamente, fazendo, na minha opinião, a partida mais correta dos times brasileiros contra gigantes europeus. O Flamengo até venceu o Chelsea, mas teve ali uma certa instabilidade no primeiro tempo. O Fluminense, de ponta a ponta, foi correto na partida, não passou grandes sufocos, porque teve coragem, e não foi apenas para se defender, apesar da mudança tática. É um Renato Gaúcho que, diferente do que muitos pensam, é mais do que um entregador de coletes. Entende muito de tática, entende muito de bola, e essa partida é um ótimo exemplo disso. Agora o Fluminense pega quem passar de Manchester City ou Al Hilal, mas já venceu, já tem um grande feito para chamar de seu e encanta o Mundial de Clubes com a sua graça, mas principalmente com a sua coragem. O time de guerreiros passou de fase.